E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. Hoje eu queria conversar com vocês, caras, sobre memória swap. Tem muita gente que me pergunta sobre a memória swap no Android e como ela está se tornando muito popular ultimamente. A gente tem memória swap, é foda. Não. Nós temos memória swap. Agora nos smartphones a gente pode gerenciar essa memória swap. Ou seja, a gente pode estar desativando ela e não usando ela. E aí surge a grande questão. Ô Ciro, essa memória swap, ela gasta mais bateria? Ciro, essa memória swap é realmente necessária? E quando eu digo memória swap, eu estou dizendo da famosa extensão de memória, ou como é chamada nos outros smartphones, nas outras marcas. Cada marca chama de um jeito, para ter aquela diferença, né? Tanto no mercado quanto dos sistemas em si. Então, tem empresas que chamam de memória plus, tem empresas que chamam de extensão de memória, tem empresas que nem colocam ela no dispositivo, mas ela está lá. Então, se tornou uma coisa muito normal no Android ultimamente. Tá? Antes de mais nada, desce aí, se inscreve no canal e vamos conversar sobre isso aqui. Jovens, o que acontece com relação à memória swap? Swap quer dizer em inglês, quer dizer na tradução em português, troca. Então a memória swap é uma memória de troca. É quando o sistema pega emprestado do HD algum tamanho ali para poder ajudar a memória RAM no multitarefa. Presta atenção no que eu disse, ajudar a memória RAM no multitarefa. Não quer dizer que ela vai aumentar o seu multitarefa, mas ela vai surgir no momento específico para que seu sistema não crache, tá? Que seu sistema não dê fim. Ciro, ela gasta mais bateria? Bom, jovens, o uso excessivo de memória RAM gasta mais bateria porque isso significa que tem mais processos abertos no seu sistema. No caso da memória swap, para ela poder ativar, o sistema tem que estar sobrecarregado de processos. Então, automaticamente, ele vai estar gastando mais recursos, inclusive bateria. É muito importante as pessoas entenderem esse lado antes de julgar a memória swap e transformar essa memória swap em um vilão, que ela não é. A memória swap surgiu no Linux, tá? E em sistemas operacionais onde eles conseguiam rodar em máquinas com pouca memória RAM, utilizando parte do HD para dar essa folga à memória RAM, tá? Então, os sistemas operacionais, a grande maioria deles, para não dizer todos eles, já trazem uma memória swap nativa. Quanto mais memória interna você tem, mais memória swap você consegue estar alocando. Smartphones, por exemplo, com 64 GB, estão alocando apenas 1 GB de memória swap, enquanto 128 GB conseguem alocar 2 GB, enquanto 256 GB conseguem alocar até 3 GB de memória swap, e assim por diante. Ciro, compensa-me usar memória swap no meu dispositivo? Jovens, eu vou ser bem honesto para vocês. Eu tenho 2 aparelhos aqui que têm a memória RAM de 6 GB e eu absolutamente não ativo swap neles. Porque, além de ter muita memória RAM, ainda tem 2 processadores aqui que suportam muito bem a carga. No caso, eu tenho o Snapdragon 860 e o 870, que é do Poco X3 Pro e do Poco F3. Então, nesses casos, eu não vejo tanta necessidade assim, porque essa memória swap acaba nem sendo utilizada. E aí, são 2 GB da minha memória interna que eu podia estar usando para armazenamento de arquivos, simplesmente desperdiçada no sistema. Já no caso de smartphones com 4 GB de RAM, eu recomendo sim que use memória swap, principalmente quando tem processadores considerados low RAM. E olha que low RAM nem quer dizer tanto de processador, tá? Low RAM quer dizer de memória RAM, quer dizer pouca memória. Então, se você tem um smartphone que tem 4 GB de RAM e um processador Snapdragon que seja até o 730,
eu recomendo estar usando a memória RAM swap, porque ela vai te dar uma folguinha quando você estiver usando vários processos no seu smartphone. No caso da memória swap, jovens, principalmente no PC, ela trabalha constantemente, porque o meu PC aqui, por exemplo, eu tenho 16 GB de RAM, porém eu tenho 4 GB de swap, porque eu edito vídeo, eu edito fotos, eu estou jogando, sempre estou jogando, eu tenho 2 telas, 2 monitores aqui, eu estou sempre vendo 2 programas ao mesmo tempo, funcionando com várias telas ao mesmo tempo. Então no meu PC eu fiz o esqueminha lá de aumentar a swap dele. O Windows me dava 2 GB de swap, eu mudei para 4, para me ter folguinha nos meus processos. Mas aqui no caso, só de SSD eu tenho 512 GB. Então não é uma questão de eu estou desperdiçando memória. Mas no caso do smartphone a coisa funciona diferente. Você já tem tudo muito escasso. O exemplo do meu Poco F3, que eu tenho 128 GB de memória interna e não tem entrada para cartão de memória. Infelizmente a Swap não usa o cartão de memória, ela usa a memória física do telefone para poder gerar essa memória de troca, tá? Ciro, a memória swap. Então tá, você falou e você não falou o que a memória swap faz. Jovens, eu falei o que a memória swap faz. Ela simplesmente existe para ajudar o seu sistema a não crashar quando o nível de memória RAM usada está muito alta. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Teve um comentário muito interessante no meu vídeo sobre memória RAM, que eu, infelizmente, jovens, eu não tive como separar o seu comentário aqui, mas foi um comentário muito bacana, uma observação muito boa. Ele falou que dos 4 GB de RAM que eu usei de exemplo lá no vídeo, 1 GB e burdoada, 1,5 GB, já vai para o uso do sistema. Então o sistema operacional também puxa a memória RAM. E quando você ativa esse swap, quando esse swap é ativado no sistema, a memória swap fica para o sistema. Ela não vai para os games, ela não vai para os jogos, ela libera a memória física para os jogos e fica a memória swap para poder manter o sistema funcionando. Nem sempre o sistema vai funcionar com a memória swap. E mesmo que você tenha um SSD ou uma memória mais rápida no seu smartphone, mesmo que você tenha uma memória mais rápida no seu smartphone, isso não quer dizer que a sua memória swap vai ser mais rápida que a memória física. A memória RAM física, ela sempre vai ter um clock maior do que a memória RAM swap. A memória RAM swap ela é pré-definida pelo sistema. Então o clock dela nunca vai ser maior do que o clock da memória RAM física, tá? Então, jovens, é aquilo. A memória RAM swap, ou memória de troca, ela acaba se tornando aí um auxílio para você usar no seu smartphone. Se você tem processadores da linha 750 acima e mais de 6 GB de RAM, eu sinceramente não vejo motivos para poder estar usando a memória swap. Já se você tem processadores do Snapdragon 750 para baixo e de 4 GB de RAM para baixo, que pode realmente acontecer, aí sim eu recomendo você estar deixando a swap ativada, porque ela vai te ajudar. E a questão da bateria, ela não gasta bateria, tá, jovens? A bateria gasta da memória RAM inclui nos processos do sistema. Então, quando você tem muito processo, quer dizer que você está usando muita memória RAM. E são esses processos que puxam a bateria. Não é a memória RAM em si. A memória RAM, ela simplesmente vai trabalhar conforme o seu uso. Fechou? Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fique com Deus e tchau.